Rancho e Roça, Cláudio Bombeiro. Estou aqui em Itati. Agora eu vou falar com o senhor aqui para ver o que ele faz, o que ele trabalha, o que ele lida e onde nós estamos nessa localidade em Itati. Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que é o seu nome? Leonir Schutt. Schitt? Leonir Schitt, alemão. Nós estamos em Itati. Que localidade é essa aqui? Aqui é Itati, Costa do Morro, né? Costa do Morro. Isso. O senhor sempre morou nessa localidade? Sim, Seus pais eram daqui também? sim, tudo natural daqui. E tudo lidava com a roça? Todos agricultores, então. Aham, tudo na E- agricultura. E o que o senhor planta? No inverno planto verdura e verão milho, né? No inverno, verduras e no brócolis, verão. couve, repolho, e no verão milho e alguma coisa assim para alimento próprio, né? E a sua roça é onde? Fica aqui para Vargem. Ah, para Um Várzea. pouquinho aqui no morro, aqui é pouco eito, daí na Vargem aqui, né? No morro é mais lá para cima? Não, é logo atrás aqui, Dá para nós ver? tá? Dá para nós ver um pouquinho ali? Só que agora no momento não está plantado aqui, né? Ah, tá. Ainda Só tá terra preparando, preparada. né? Só terra preparada. É que choveu muito, né? Ah, Não tá. muito, né? Certo. E na Várzea, como é que foi daí a sua colheita? Ela conseguiu colher alguma coisa? Tô colhendo ainda, perdi bastante, eu tô colhendo. É. Que deu muita chuva, né? Teve aquela de março, depois a de junho. Deu duas enchentes. E depois outra semana passada também para encharcar mais um pouco. Perdi bastante, mas tô colhendo um pouco ainda. Qual é a quantidade de terra que o senhor trabalha? Agora tá uns 5 hectares. 5 hectares. 5, um pouquinho mais, um pouco menos. E é na mesma que o senhor trabalha para plantar verduras, o senhor descansa a terra, depois planta o milho. Isso. Na mesma terra. Sim. Qual é o tipo de adubo que o senhor utiliza? Orgânico? Mas é só o adubo químico, né? Esse aqui. O adubo, o ureia, tudo. E Só adubo químico. esse investimento aí por hectare que o senhor faz, tem um investimento alto, né? Como é que está o preço dessa mercadoria? O milho varia aí de 6 mil por hectare. É? E a verdura, depende, a verdura pode ir até uns 15 mil por hectare. Bah, E gasto. é bastante, né? Sim, é bastante gasto. E às vezes tem que ver ou conciliar o mercado depois para quando vai colher a mercadoria que o senhor plantou, a sua produção, para ter a compensação, né? Sim. É que eu digo, às vezes o cara gasta bastante e o preço não ajuda, né? Daí na hora de colher, às vezes, empata, às vezes até falta, né? Como agora deu chuvarada, né? Perdi bastante. Tem lavoura, o cara colhe e não tira o que botou, né? Que coisa. Isso é uma coisa difícil para o agricultor, porque ele sabe disso aí. Ele tem consciência disso. O tempo, né? Chuva, vento, granizo, enxurrada, tudo faz parte do clima e não está no controle do homem, né? Isso aí. Isso. Trabalha com essa expectativa tanto boa quanto a ruim, né? Fica nesse meio. E quanto tempo o senhor sempre trabalhou na agricultura? Sempre trabalhou nessa várzea Sim, aí? também desde criança. Daí eu saí, me empreguei acho uns 7 anos por aí, mas igual também me empreguei trabalhar na roça igual, né? É, E daí depois eu sempre trabalhei assim, por conta pra mim mesmo. mas tudo na lavoura, Isso. tudo na produção. Sempre lavoura. Sustentou sempre a casa e a família com Isso. recursos que vêm da roça. Aham. E o senhor vê outros agricultores da sua época também nessa... Bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. O senhor tem visto assim nos seus colegas de trabalho, você se reúne para conversar sobre esse assunto ou não? Sim, tem uns que às vezes vão um pouquinho melhor, outros vão igual, outros pior. Manda um pouco a sorte, o lugar que trabalha, né? Conforme for perto do rio ou longe do rio? Alguns trabalham de lavoura mais alta, já não estraga tanto, né? Porque uma coisa tem a vantagem e a desvantagem. Tu trabalha perto do rio, tu tem irrigação, daí tu gasta menos em mangote, vai para distância, precisa de mais mangote, mas de qualquer forma vai ter sempre o gasto, né? Facilita algum lado, outros prejudicam um pouco. Ah, é difícil, né? É difícil. E outra coisa é o pessoal da cidade, que principalmente a nossa entrevista é mais para mostrar o pessoal da cidade, quanto a dificuldade que o homem da roça, do campo passa para mandar essa mercadoria para as pessoas se alimentarem, né? Que nós temos aqui, o senhor tem a subsistência, tira um pouco para o senhor. Tanto é que nós já conversamos que o senhor sustenta a sua casa, a sua família com aquilo que faz, né? Mas manda para a cidade para as pessoas se alimentarem também. Sim, vai, uma boa parte a gente manda para a cidade, né? O senhor tem um comprador direto do senhor? Como é que é?
Sim, eu já planto, no caso que eu colho, já planta com destino certo. Destino certo. Né? Já é vendido. Né? Aí fica aqui mesmo perto. Não se garante preço, mas já é vendido. Né? Ah, sim, não garante o preço, mas já está É vendido já, né? vendido, é. E esse trabalho que o senhor faz sozinho ou tem alguém que coopera junto? Eu trabalho mais sozinho e boto, às vezes, quando é colheita, eu boto alguém para ajudar, né? Daí Que é mais contínuo, né? Os colaboradores daí na época da Isso, colheita, eu pego, assim, por dia só, né? da safra daí. Isso. Aham. E eu estava escutando que alguns estão achando dificuldade em encontrar gente para ajudar nessa época. É assim, é que o nosso lugar aqui é bem difícil. É? O dia de colheita tem que arrumar 2, 3 para colher, é bem difícil. De achar alguém. Isso. E o senhor tem visto assim pessoas mais jovens trabalhando na mesma lida que o senhor? Ou só pessoa da sua idade ou Não, tem alguns, mas é pouco. A maior Pouco, parte é. estão saindo para a cidade, né? para a cidade? Mais novos, assim, são bem poucos que ficam, né? Tem poucos. Isso. Está diminuindo bastante, né? Pela quantidade que o senhor tinha na sua época da idade, da faixa etária, tinha bem mais, né? Sim, antigamente era praticamente o pessoal ficava tudo na roça, né? Nós, por exemplo, que era 8 irmãos na família, ficaram todos na roça, né? Um bom tempo, né? Sim. E hoje em dia já onde ter família de 5, 6, fica um, mas sai todos, né? Então, Porque a roça é ruim, né? É um serviço mais pesado, é ruim. E não está dando muito lucro, né? isso. Eu queria que o senhor explicasse, seu Leonir, para o nossos pessoal que está assistindo, como é o tempo, dia da semana, o horário, como é que é para cuidar da lavoura, da roça? Tem dia, tem horário, como é que funciona? A roça, a única vantagem é que trabalha por conta, né? Tu manda o serviço, né? Uhum. Mas sim, quando tem esse mais serviço, no dia de colheita, já tem que pegar cedo. Às vezes vai até noite, atrasa bastante às vezes, né? Às vezes madruga e vai até o... do tamanho da colheita, né? Quando vem bem, Aham. muito grande, geralmente ela vai demorar mais, né? Sim. Mesmo conseguindo algum peão, tu demora um pouco mais, né? E quando tem bastante é bom então, né? Tem bastante, Sim. dá mais trabalho. Sim, dá mais trabalho, mas aí Aham. rende mais, né? Vai render mais. O senhor trabalha lá mesmo, já é repartido lá, só vem para cá, pro galpão, para separar a sua verdura. Não, eu colho lá já vai direto, né? Já lá o comprador De já lá- vai lá. De lá já vai pro caminhão e já sai, né? Já facilita então até o manuseio, né? Sim, sim, é. É que daí é brócolis, couve e o repolho. Aham, É uma planta que não tem classificação, né? Aham. Sai lá direto, né? sim, tá porque tipo, fazer o transporte já vai machucando, né? É Mas assim, quanto mais tu mexer com a menos manusear, melhor. Quanto mais tu mexer para um lado ou outro, ela vai machucando mais, né? E do ano para o outro, assim, o senhor tem notado alguma diferença com relação à terra, a produção dela? Se ela dá sempre um resultado relativamente bom, como esperado? Sim, as nossas terras são boas para isso. É, Nisso aí elas cooperam bastante, né? sempre. Geralmente sempre dá uma produçãozinha boa. E o milho também? Sim, milho também. E o milho é para milho verde, para vender na praia? Como é que é? Eu planto mais é para seco, né? Para trato? Isso, para Para trato. Então ele é colhido seco, Eu colho todo ele seco. colher seco. E também da mesma forma, já é destinado para um Sim, consumo sim, já tem venda garantido. garantida. É mercado ou é o produtor direto? É um atravessador, no caso ele compra e lá ele seca, ele escolhe e daí ele Ah, vende, tá, ele né? faz uma classificação então. Classifica, sim. Aham, Que sai da roça não sai pronto, né? sei. Ele faz um processo lá e daí vende, né? Você vende em espiga, lá ele descasca tudo, debulha. Não, vende debulhado. Ah, daí vende lá debulhado. Ele dá uma escolhida e seca, Ah. daí ele vai ensacando e vendendo, né? Sim. Esse debulhador é a máquina daí? Sim, sim, tudo por máquina. Máquina. É o senhor mesmo que tem daí? Né? Não, daí eu pago particular. Ah, daí o senhor terceiriza o serviço Sim, do daí debulhar. Eu terceirizo e pago, né? Aham. Viu? Isso aí tudo é movimento financeiro, é geração de emprego também, né? Ele facilita a colheita, né? Mas dá despesa, né? E também não é muito barato, né? Pagar a máquina. O senhor tem que colocar isso no papel também, né? Para depois Sim, tudo soma despesa, né? vincular o valor que o senhor está valendo a pena. Tá tirando uns pila referente ao trabalho que está sendo feito. Isso. E grande parte desse recurso que o senhor tirou do milho,
provavelmente vai botar de novo na lavoura para fazer de novo a lavoura da horta, né? É assim, tira uma e já começa a preparar para Preparar pra outra. Daí, né? E Tira um- o milho e vai preparando para verdura. E outra daí, né? parte do capital é para casa, para pagar conta, né? Comprar alguma mercadoria e assim o agricultor vai vivendo, Isso. enfrentando o dia a dia, o sol. O que que foi assim para vocês, seu Leonir, lembrando do passado, de umas enchentes que aconteceram, o senhor que já é morador aqui de bastante tempo, essa de junho o senhor já tinha visto uma semelhante a essa? Olha, faz muito tempo, deu acho mais ou menos tipo assim, mas já em 74. Eu era bem novo na época. 74, mas né? tenho lembrança. Aham. Os mais antigos falam que era meio parecido uma com a outra. Que a água estourou parecida Isso, para fora do rio ali. sim. Eu tenho muito pouca lembrança, né? Mas os mais velhos falam que era meio semelhante a essa de agora. E naquela época tinha menos morador aqui também, né? É, aquela vez não tinha quase plantação dessas partes, né? Aham, Era mas- pouco morador, pouca plantação, daí não dava assim prejuízo quase, né? Tanto prejuízo, mas a água passou onde... Passava também. Aham. Teve bem alto. Nesses lugares, né? Teve pessoas que perderam o trem de casa e a lavoura também, onde a várzea, a água foi, arrancou, apodreceu a planta, né? Sim. O senhor tem filhos? Não. Não. E os filhos dos seus colegas agricultores, eles estão acompanhando na roça também, alguns ou não? É, alguns, a maior parte estão saindo, né? Estão buscando outro mercado de trabalho, né? Para a cidade, se empregando. Alguns ficam, mas é poucos. Do tempo que o senhor começou a trabalhar até hoje, o que que o senhor viu que melhorou na parte da tecnologia, assim, maquinário, que lhe facilitou? É que antigamente o cara era tudo, lavrava a boi, né? Uhum. Hoje em dia não, hoje tem. Se o cara não tem máquina, o cara paga e facilita bastante, né? Eu, por exemplo, não tenho máquina, mas eu pago o trator para fazer, né? Sim, E na hora de colheita eu me pago a triadeira, já colhe ali, já sai dali pro caminhão, né? sei. Isso aí facilitou bastante, né? O trator der hora a máquina daí, como é que é? É, a gente paga por hora, às vezes para colher paga por saco, daí, né? Um valor X por saco. Uhum, E daí quando é para lavrar, pra preparar a terra é por hora. por hora. Isso aí tem que colocar também na panela de custo para depois também somar em contrapartida no que o senhor vai colher, né? Porque o senhor falou que o preço depois da mercadoria às vezes oscila. Às vezes não dá sim, aquela compensação. O milho, por exemplo, este ano já foi bem mais baixo o valor. É, O ano passado já compensava, esse ano praticamente quase empata, né? é. Pelas despesas que dá e não dá muito rendimento, né? Pois então. É uma planta que não, o cara planta assim para manter a lavoura coberta, né? Mas não dá muito lucro. O senhor falou que planta brócolis e que mais? Couve e repolho. Couve e repolho. E essas mercadorias aí é tudo dividida pela quantidade da terra ou é plantado mais um do que o outro? Mais couve, por exemplo, do que o repolho? Não, eu planto mais é o brócolis, né? Mais o brócolis. Brócolis planto mais, e a couve pouco e repolho é bem pouco, né? Ah, mais o brócolis então. Isso, o brócolis é o forte. Que é o mais vendido então. Provavelmente é o mais consumido É também. assim, o negócio que eu tenho é o brócolis, né? Aham. Já tem outros que já plantam mais couve, né? Sim. Depende de um pro outro, né? Ah, o seu que compra mais o brócolis, daí facilita para ele também. É assim. E o milho, qual é o tipo do milho que o senhor planta? Ele tem uma cor? É amarelo? É assim, amarelo, eu não sei te falar agora a marca dele, Aham, assim, de cabeça, né? sim. Mas é o milho amarelo. Mas é uma semente selecionada. Sim, É uma selecionado. comprada uma semente selecionada. E ela é plantada à máquina? Mas não é daquelas antigas, Saraquá? É sim, aquelas antigas. Às Ah, vezes eu Saraquá? pago pra plantar, né? Mas a Aham. maior parte da vez eu planto com aquelas máquinas Que antigas, tem né? aquela da tobatinha também que bota atrás, né? E É. Não, mas eu aquelas antigas mesmo, aquelas Aham. plantadas tudo à mão, né? o pica-pau. É. Aham, Eu até tinha uma por aí, mas não sei, eu acho que eu não tenho emprestando. aham. Mas é daquelas antigas. Daquela ali. É. E o senhor sabe o rendimento daquela planta, plantar por ela assim, consegue fazer em um dia, 2 dias para plantar sua terra? Quanto tempo? Ah, é uns 2, 3 dias por hectare. 2, 3 dias para fechar o espaço da sua terra. É, aí no hectare vai levar uns 3 dias para plantar. E ele é espaçado de mais ou menos 1 metro? É o passo? É, mais ou menos. Mais ou menos? Um pouquinho menos. É um a pouquinho, fila, né? 70, né?
na fila e depois do intervalo deve ter alguns intervalos. O intervalo a gente planta bem perto, não tá? Mas é uns 20 centímetros, 25 centímetros. É um pau um pé do outro, né? E ele, se é para essa semente assim, ele não precisa ser muito distante, né? É que a gente planta mais junto para render mais. Para render mais, né? Sempre rende, né? É, Porque quanto mais perto um pé do outro, vai dar mais espiga, né? sim. Daí sempre dá mais rendimento. E ele já vem, essa semente já vem pronta com remédio, como é que é? Sim, sim, Já vem com defensivo. pronto. Aham. Porque aquela broca, né, pega muito, né? Sim. Ela Já vem com um veneninho ali para evitar um pouco. É, Sempre dá alguma perca, mas dá pouco. Uhum, pouca, né? Sempre engranado. E esse milho, então, ele faz para trato, então. Para silagem. Sim. Provavelmente ele mistura com a cana para depois fazer um trabalho Esse meu é mais para trato em grão, né? em grão. É para galinha, porco, coisa assim, né? Ah, não, tritura então. Não. É só para debulhado mesmo. Sim. Debulhado. É, a gente pergunta porque tem a parte da silagem, né? Que quem cria em confinamento, né? O gado em confinamento. Aí bota ele em descanso, depois misturado com a cana para fazer dar aquela, como é que é, dar uma criação tipo dá até um cheiro, né? De cachaça, diz que dá por causa da cana, né? Quando ele começa a fermentar. É sim, ele meio que azeda ali, né? Isso. A silagem no Aham. caso. E nessa expectativa do senhor, que sempre trabalhou na lavoura, na roça, que aprendeu com os seus pais também trabalhavam na mesma produção ou trabalhavam em outras? Antigamente, meus pais já não, naquela época não tinha muita produção de verdura, né? Uhum. Era coisinha para comer e era pouca. Plantava daí um empim para vender, um milho, verdura um pouco, só que não tinha muita saída de verdura na época, né? A várzea, eles trabalhavam um pouco na várzea, mas era no morro, né? Mais era morro, eu tinha bananeira, bananal e um pouquinho de verdura. Feijão, Era pouca milho, coisa, feijão, milho, aipim. E na época não tinha assim, plantar muita verdura, então não tinha nem venda, né? E um bichinho assim para criar. Sim, sempre tinha também, né? O senhor cria algum animal ou não? Eu tenho uns porquinhos ali pra cima. Uns ali, porquinhos. no meu irmão ali. É. A gente sempre cria, né? O gasto. Para dar uma defesa da carne, né, também, né? Já tem o trato, né? Daí. Aham, facilita, né? Sim, facilita. Aí não, muita coisa que achava que fosse, não, essa é uma perca, não vai ter uma perca, vai ter uma definição, vai pro trato do animal, né? Ajudar na... A gente já tem o trato, né? Daí facilita, por esse lado facilita um pouco. Né? É, beleza. O que os falam, assim, não sei se o senhor sabe me dizer, quando dá o milho pro cavalo, que dá o garrotilho, o que seria isso? E aí, agora? Que faz mal pro cavalo, o milho? Não, isso aí eu não sei te explicar ainda. Não, eu estou só perguntando porque podia ser uma dúvida para esclarecer para algumas pessoas que também perguntam para nós e vai ficar, depois a gente pode explicar por um outro que a gente pode entrevistar, dizer isso melhor para vocês com relação à especificação do trato. Eu sei que o milho a galinha come, o porco come, não tem problema nenhum, né? Para alguns animais pode fazer mal, não sei se é a qualidade ou o tempo, ou é o sol que pega, não sei o que é que faz um efeito contrário para o animal. Sim. Seu amigo está cortando uma lenha pro fogão ali. Ele quer carnear. Carnear amanhã. Ah, tá sim. Prevenindo nós, né? Tá se arrumando, então. Tá certo. Quer conversar um pouco também? Quer conversar um pouco também? A respeito do que é a tua entrevista? Eu estou falando sobre quem planta, quem cria, quem produz, quem vive na roça, na lavoura. É. Eu já parei, né, cara? Estou aposentado, só agora. É. Viagem. Tô vendo, tá na vadiagem, tá suando. Vem cá, dá um bom dia aqui para nós se apresentar. Bom dia, Como é que tá? Bom dia. Como é que é seu nome? Luiz Cláudio Schitt. O Luiz Cláudio, meu tocaio ainda, hein? Luiz Cláudio. Estou conversando com o seu Leonir aqui, ele falando sobre a produção dele, né? Ele estava pronto para sair, ele tem um horário. Ele disse, não, a entrevista é do tempo do senhor. E a gente estava conversando sobre a dificuldade de que é por causa do tempo, né? As chuvas que deram aí estragou bastante. Depois planta, chega na época da colheita de fazer o negócio de vender, o preço muda. Não tem um preço garantido, né? Daí tem as percas, né? E o senhor estava explicando aqui que a planta na mesma terra que ele planta verdura, depois colhe, depois planta o milho, né? O milho no verão e a verdura no inverno. Isso é a maneira do agricultor se manter, né? E as nossas terras estão muito batidas já, né? Muito plantado, muitos anos plantando, né? A mesma cultura, né?
Ela vem adoecer a planta, né? Da batatinha, da uma coisa e outra, né? Sim. Então já a produção dele esse ano foi bem ruim, né? Eu posso ir lá? Senhor Leonir, eu quero agradecer ao senhor, estou falando com o senhor Luiz Cláudio, que eu vi ele cortando a lenha, para aproveitar. Só que o senhor me dá um recado, uma mensagem, principalmente para os jovens, antes do senhor ir, uma mensagem para os jovens. Pois agora, a gente da roça aí, eu pedi que eles ficassem, né? Que a mandioca está acabando, né? Mas a maior parte está saindo. Sim. Mas era bom um pouco da gurizada ficar, né? Que um dia vai para um ponto que vai faltar alimento da cidade, né? Pois então, o bom seria que ficasse, mas ficasse com boa vontade, com desejo, e se fosse buscar outra profissão, seja boa pessoa, né? Não vai ficar preso numa coisa que não goste, mas que fique gostando e aprendendo, ajudando a família também na roça e na lavoura. Isso. Fico agradecido, senhor Ney, por deixar entrevistar, filmar o senhor. Tenha um bom dia, tá? Seus compromissos de hoje, e abençoado seja em tudo que o senhor fizer. Que Deus lhe abençoe e dê muita saúde e prosperidade nos seus negócios, tá? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Depois eu estou mandando para o senhor o vídeo, tá? Obrigado. Tá. E aí, senhor Luiz? É a luta do agricultor, né? É. A gente sofreu muito saída aqui, né? Sempre, eu trabalhei a vida toda na roça, né? Aposentei na lavoura, né? O senhor morava aqui também, hein? Nessa Eu moro na localidade? frente ali. Aqui do outro lado? É, casa da frente. Né? Aham. Eu morava aqui do lado, aqui atrás, a casinha mais velha, que depois mudei pra Sim. frente, comprei ali e mudei pra lá, né? Mas era muita enchente, né? Por ponto que eu em vez de Aham. arrendada, pagava a renda e perdia a cultura, né? E sua roça é onde? Era nas ilhas, eu arrendava nas ilhas aqui. Ah, né? nas ilhas. Nós tinha no morro também, né? Nós tínhamos terreno no morro lá, mas deu muita dificuldade para subir, não tinha máquina na época, né? Aham. Aí eu passei a arrendar até na ilha, foi pior, né? É. Passei a pagar renda e quando tá pronto de colher, muitas vezes, né? Vinha aquelas tormentas de chuva, enchia rio, ia tudo embora, né? Arrebentava com É. tudo. E a pecuária não perdoou a gente, eu empresto no banco, fazia, né? Para pagar, tem que pagar, Bah. né? É. Então dá muita dificuldade, né? Sim. Eu até falei, eu estava comprando um trator, cuido do seu negócio, que um trator não é tão barato, né? Mas não. Para investir numa Ah, série, mas não. nossa, aqui não tem nem dá de investir. Tem que ter renda fixa, mais ou menos, Tem que ter uma pra, renda que saiba que tem aquela renda que vai produzir, para vai colher, produzir. né? É. E as nossas aqui não sabem, tu planta, Uhum. a coisa mais linda, quando na hora de colher, desaba uma chuvarada aí, né? É, o trabalho é sempre naquela expectativa boa, mas sabendo que pode acontecer isso. Que o cara não pode ser negativo, né? Eu plantei a lavoura de aipim ali em cima, 11 mil pés de aipim, para tratar os porcos e vender alguma caixa, né, que ia dar bastante. Aham. Pegou 2 enchentes. Deu uns 100 poucos dias atrás, né? O aipim estava novo. Aquela não atingiu. Sim. Estava novo, agora está aipim pronto. Aí teve um lugar, teve uma altura assim de água, 1 metro e pouco, né? Em cima do aipim. Apodrece tudo. Eu acho que eu perder metade ou mais, né? Ah, Se não der mais, eu acho que ela vai arrancando, só arrancando, jogando para trás. Tá só assim aquela, né? O mingau do aipim podre, né? mas nem serve nem para trato daí. Nem para trato. Aquele que apodrece, o povo não come, né? Sim, sim. É. Sim. Então Tem que é estar muito- firme, né? É muito prejuízo, né? Esmurece, né? É. Esmurece. O que precisa, no caso do senhor, claro que é um investimento também, mas o senhor falou que já está aposentado, já tem uma renda. Mas pega aquela renda para botar e aplicar, é uma Não, falta que é. faz. Hoje eu já, ainda digo, hoje eu não tenho coragem de fazer o que eu já fiz, né? Uhum. De já empresta 20 mil, 30 mil no banco e botar nessas terras aí, né? O seu Sem Leonir, saber o que vai dar. o seu Leonir é seu irmão? É meu irmão? Ah, certo. Aham. Eu não sabia. É no começo, quando eu fiz, Aham. nós trabalhava tudo junto. Aham, Nós éramos em 4 irmãos, depois perdemos um de acidente, entregadei ali. pois é. E aí depois for sair, eu fiquei com o peão, né? Mas aí acabei parando. Aí, em 2017 também adoeci, né? Fiquei muito problema de coluna muito sério, desgaste nos ossos, né? Mas eu vou ficar bem light aí, eu vou vendo umas abóboras para doce no verão, né? Nas tendas, né? Essas Faço aqui, uma- essas aqui são da sua, não? É, É. mas isso aqui é só para trato já, né? Sim, só pra trato. Só para trato. Aham. E aí vou levando, né? Fazendo uns bricks aqui, outro ali, né? Que o homem não pode parar, né? Não, eu não consigo parar, né? Ficar parado não. Tem que fazer alguma atividade. Ainda mais no friozinho, assim, que o senhor tá de manga curta agora, que tá suando, né? Aham. É, faz motosserra ali, daí eu Aham. aceito, né? Aí que uns porcos, eu mato para o gasto, vendo uma banha, vendo carne de porco, então eu faço assim, né? Um extra, né? Para ajudar, né? Claro, e é uma coisa boa que o senhor gosta de fazer. Posso fazer. É uma ocupação. É. Come uma carne boa, que o senhor sabe que É. o senhor tá cuidando mesmo. Eu nunca comprei carne assim no mercado, não comprei. Aham. É, sempre produção minha, né? Dá uma carne diferenciada no mercado não é Ah, igual, não, né? o sabor é diferente. É. Então a gente vai levando a vida assim da. Eu e a mulher aposentada também não tem muito. Não, que- tá por se estressar, preocupar, né? né? Que se estressar, É. tá certo.
Quero... Enriquecer não dói mesmo. Nunca tive essa ideia de enriquecer, né? Eu quero ter... não, acho que a tacar riqueza... miúdo. Não adianta, né? O senhor tendo a sua autonomia, sua independência e tendo saúde, é o entendimento que se tem, né? Que com as tá bom. em dia, de não dever para ninguém, né? Tranquilo. É importante, né? Aproveitar, dar umas passeadas. É isso aí. Gosta muito de uns bailes, umas festas, né? Para participar, né? Isso. E aproveitar a vida, né? A vida passa rápido, né? E ter amigos, né? Então tá. Tem muito amigo. Que legal. Eu quero agradecer também ao senhor, que eu tirei o senhor do serviço ali. O senhor Leonir estava com compromisso, ele foi muito atencioso para prestar um pouco de informações para nós. Também quero agradecer ao senhor por também estar deixando filmar e entrevistá-lo. E pedir também que o senhor dê um recado, uma mensagem de aconselhamento para os jovens. Olha, os jovens, hoje é difícil, eles não querem mais a agricultura, né? É um serviço pesado e ganha menos, eles até não ganham menos, eles gostam muito de pegar em mercado, é um salário fixo por mês, né? E tá difícil de encontrar. Eu até parei antes de plantar por causa disso, né? Da mão de obra que não se consegue, né? Pois não se encontra, né? Eu tenho um rapaz, tenho um filho, né? Sim. Aí comprei um trator novo e ele, não, pai, comprar um trator, vou ficar na roça. Comprei, não adiantou, né? Ficou uns 2, 3 anos, mas meio forçado, né? Sim. Igual, se tu não quer, não adianta tu ficar fazendo uma coisa que tu não quer. Com trabalhar contrariado, não. Tem que procurar uma coisa que tu gosta de fazer, né? Pra o pai se vira, né? Tem que ser. Aí saiu, se empregar também, assim, é a maioria que a gente vê, né? Sim. A maioria, né? Pode dar conselho, mas quer é fugir da lavoura. Né? Incentiva, mas não força. Não. Tem que fazer o que gosta. Daí a lavoura, se o cara não for meio de garra mesmo, ela é um trabalho pesado, né? Tu enfrenta o calor, tu enfrenta o frio. Sim. Né? A chuva, né? Isso. Na colheita não dá de escolher o tempo para colher, não. Se chover não vou, né? Tem que ir. Tem que ir. Então já o peão nessa aí, ele não vai, né? Não, se é para trabalhar com chuva e abaixo de chuva, não, né? Não vou, né? A tecnologia, estava falando para o seu irmão, a tecnologia, a maquinário veio para ajudar o homem em todas as áreas. Mas tem vários serviços que precisa a força do homem, a mão do homem. Ele chegar junto do que ele está fazendo. Eu tenho vários colegas de maquinário que eram ceazeiro, que faziam ceasa junto, né? E os caras bem preparados tinham, né? Terra de montão e equipamento, e os filhos não queriam, né? Não queriam. Pois é. Sair fora, trabalhar com empregado e os filhos não ajudavam, né? Então tá muito difícil do jovem, né? Querer ficar na agricultura, né? Agora com a agricultura familiar, o cara vendo na televisão, ela tá dando um pouco de incentivo, então mais, né? Tem famílias que estão ficando, né? Os filhos regenciando tudo, né? O que era dos pais, né? Então... que na verdade a agricultura está se tornando como um agronegócio, uma microempresa, né? Aí quem tem os maquinários, tem terra, ainda dá, né? Dá um dinheirinho na lavoura, né? Ainda dá para... Sim. Ele melhorou muitos anos para cá, né? Diz que não vende muita coisa mesmo. Tem saída. Os caras produzem na serra e o cara vai nessa serra e o cara se apavora de ver, né? Campo. Campos, né? Eu tive lá. De plantio, né? Tive lá em São Francisco. Mas é assim, o jovem não tá muito, né? Vem gente de fora, lá de Pernambuco, tudo quanto é lugar, busca, né? Pois então. Pra trabalhar aqui na serra aí, tá aqui, né? Não trabalha. Mas um outro que fica, né? Pois isso aí. Bem assim, obrigado. Deus abençoe o senhor também, a sua família, seus projetos, com muita saúde, sucesso. Isso, obrigado. Meu tocaio, seu Luiz Cláudio. Isso, é sempre bem conhecido. Uma vez lá no seu pai tocando violão, lembra de mim? Sim, claro. Eu tive que perguntar o nome por causa das pessoas que estão nos assistindo saber com quem a gente está conversando. Claro, aquela que eu conheço o senhor. A senhora é a professora Natália, né? Isso. Isso. Então vou encerrar por aqui. Rancho e Roça Cláudio Bombeiro, encerrando mais uma transmissão e uma entrevista aqui no Itati, na Costa do Morro. E para vocês aí se inscreverem no nosso canal, deixar o seu like e acionar o sininho, porque toda vez que nós fizermos um vídeo, você estará recebendo ele. Até um próximo.